Sufjan Stevens sempre foi um grande contador de histórias. Em Illinois, de 2005, sua obra mais celebrada nos anos 2000, o cantor e compositor norte-americano vai de histórias macabras envolvendo o palhaço assassino John Wayne Gacy Jr., a avistamentos de OVNIs, da origem do Superman a feriados estaduais e um curioso estudo sobre a cidade de Chicago. Porém, nenhuma das histórias narradas por Stevens se mostrou tão comovente quanto aquelas relacionadas ao passado do próprio músico. E isso ficou ainda mais evidente quando, 10 anos depois de lançado, voltamos ao repertório de Carrie Ann Lowe, trabalho que soa com uma viagem dolorosa em direção ao passado do compositor estadunidense e uma das obras mais sensíveis da história recente da música. Luiz Machado, seja muito bem-vindo de volta ao nosso podcast aqui. Eu quero saber como que foi o seu primeiro contato com a obra do Sufjan Stevens, se foi Carrie Ann Lowe, se foi outro disco, como que é essa coisa de gay cristã fazendo música pra você? Oi, gente, estou aqui de volta depois do especialíssimo especial de Halloween. Da última vez a gente falou sobre sustos, dessa vez pra falar sobre lágrimas, por que não? A gente vai falar sobre o horror em família agora. A coisa mais assustadora que uma pessoa pode passar, que é tentar entender a própria mãe, né? Exato. Principalmente um jovem homossexual. Não lembro exatamente qual foi meu primeiro contato com esse álbum. É algo que eu fiquei até pensando quando você me convidou pro programa e tal. Eu fiquei pensando, eu não lembro exatamente o momento. Eu acho que deve ter sido na época do lançamento, 2015. Porque quando saiu Call Me By Your Name e todo mundo... O Sufjan molhou o pezinho no mainstream. Eu acho que ele não mergulhou totalmente no mainstream, mas ele molhou o pezinho no mainstream. Eu lembro de recomendar pra muitas pessoas falando: vocês já ouviram esse álbum aqui? Escute, vai mudar a sua vida. Mas eu acho que foi o Carrie Ann Lowe, meu primeiro contato com ele, e voltar pros outros álbuns depois. E é um álbum que ele sempre conectou e falou muito comigo. Eu acho que principalmente por causa da crueza e do quão emocionalmente nu ele é. E principalmente porque é um álbum muito triste, e eu gosto muito de música triste, né? A gente tava, há muito tempo, eu não lembro até que episódio é isso, do Esqueletos, a gente tava um dia conversando sobre um filme, eu não me lembro qual, eu não me lembro que episódio foi esse, mas isso me marcou muito, que a gente tava falando sobre um filme de terror triste, e o Álvaro, ele falou: eu gosto muito de filme que me dá medo, filme de terror que me dá medo, mas eu prefiro o filme de terror que me deixa triste. E eu lembro que isso clicou muito comigo na época, e eu fiquei pensando sobre isso, como eu gosto de ficar triste, eu gosto de assistir e ler e ouvir coisas que me deixam triste. E eu acho que esse álbum, ele é um pilar muito forte na minha jornada enquanto uma pessoa que ama um álbumzinho triste pra ficar olhando pro teto de noite, ou um álbumzinho triste pra preparar macarrão, sabe? Ou quando tá chovendo no transporte público, indo pro trabalho, botar o álbum e pensar: nossa... Coloca a mãozinha no vidro, assim... E pensar sempre: nossa, tem gente muito mais fodida do que eu, sabe? É verdade. É engraçado porque quando ele lançou esse disco, eu já vinha do Age of Ads, que é de 2010, e que é outra pegada, e que foi o disco que de fato me fez gostar do Sufjan Stevens. As primeiras coisas que eu ouvi, eu acho que foi o Illinois, o Michigan, ele veio com aquela ideia de fazer... Era uma piada, mas que as pessoas levaram a sério. Queria fazer um disco para cada um dos 50 estados norte-americanos, né? E aí, quando eu comecei a ouvir, foi pelo Illinois, depois foi pro Michigan e de tudo mais que ele vinha lançando. Mas quando ele lançou o Age of Ads em 2010, assim, meio que eu embarquei total. Eu achei a coisa mais absurda, gay, operística, colorida. Ele tava um gostoso nessa época, com umas camisetas cavadinhas, assim, um bração. Uhum. E ele usava aquela asa de anjo, assim, quando ele tocava. Então, assim, super crush. E eu adorava as musiquinhas natalinas dele. Ficava eu no verão de 40 graus em dezembro, fingindo que eu era uma garota estadunidense na neve, assim, rodando no calor, suando. Mas quando ele lança esse disco, assim, pra mim muda muito a regra do jogo, e a regra do jogo de fazer música triste. Porque eu acho que uma coisa que você falou é a crueza, assim. Ele é um disco muito visceral, assim, ele é muito expositivo. Parece que alguém abriu o grupo de fofoca da família do Zap e falou: vou fazer um disco em cima disso e vou expor todo mundo, assim, até eu mesmo vou me expor aqui de outras maneiras.
Eu acho um trabalho muito doloroso, e o que você falou assim, é um disco triste, se você jogar no Google hoje, assim, os discos mais tristes de todos os tempos, ele vai aparecer já na busca automática, daquele agregador automático do Google, mas tem, assim, centenas e milhares de listas que vão colocar ele entre os mais tristes de todos os tempos, ali com, sei lá, Joy Division, Mount Eerie e outras coisas absurdas que são dolorosamente tristes também. E eu acho que uma coisa que sempre me chama muito atenção nesse álbum, quando eu paro pra escutar ele, e algo que eu gosto muito é escutar ele inteiro, escutar ele do começo ao fim. Ele tem músicas que eu gosto mais, músicas que eu gosto menos, eu acho que nenhuma delas é menos do que excelente. E elas funcionam sozinhas, mas ele é um álbum que se beneficia muito de você visitar o trabalho completo. Porque eu acho que ele é uma experiência narrativa brilhante também. É um álbum realmente para ser estudado como o storytelling do Sufjan. Ele é muito forte dentro desse álbum, como uma música conecta na outra e os sentimentos, eles começam num ponto A e eles vão até um ponto B, eles passam por um ponto C e às vezes eles voltam com mais força num ponto D e isso explica o que ele tá sentindo no ponto E, sabe? Eu gosto muito disso dentro do álbum. Você falou dessa coisa da narrativa lírica, reouvindo agora pra gente gravar esse programa, ele é também musicalmente muito bem amarrado, assim, ele tem essa coisa ele é um disco mais minimalista, ele tem muito do violão em primeiro plano ali, mas no fundo do disco tem umas camadas de sintetizadores, umas ambientações, é muito de música ambiente mesmo, assim, e o Sufjan gosta disso, a gente vai discutir isso ao longo do programa, mas o quanto ele tem essa atmosfera, tudo muito bem amarrado, assim, tudo tá muito bem encaixado, começa e termina, assim, tudo muito bem trabalhadinho, perfeito, assim, e um disco curto, né, são 10 musiquinhas, faixas curtas, é aquele disco que começou, acabou e você foi atropelado, assim, e você fala, eu quero ser atropelado de novo, porque eu ainda não senti toda a dor que esse disco tem, sabe? Ele me lembra muito um riachinho, eu fiquei pensando nisso enquanto eu ouvi ele, parece quando... Você sabe esses riachos que eles andam bem calmamente, assim, ele não é algo mais forte, ele vai descambar talvez pra uma cachoeirinha um pouco mais pra frente, mas você tá no começo do riacho ainda. Ele é muito isso, você fica olhando a água passar devagar e você fica acompanhando as voltinhas que a água dá, e as voltinhas nunca são iguais, mas elas seguem um ritmo muito específico. É o que, quando eu tava ouvindo, eu me peguei pensando, parece que você tá assistindo um riachinho correr. Você tava visitando sua família quando você ouviu? Foi isso, no interior? Jamais. Bom, antes de nós seguirmos para falar sobre o Karen Lowe propriamente, é bom a gente dar um contexto sobre em que ponto da carreira o Sufjan estava quando ele lança esse disco. Em 2010, o compositor norte-americano deu vida a um de seus trabalhos mais ambiciosos, que eu já citei, que é o The Age of Adz. É um registro com mais de 70 minutos de duração em que ele se aventura pela música eletrônica e ele levava para os palcos dezenas de instrumentistas. Ele se apresentava usando as asas ali e ele até contava com bolas de plástico imensas que eram jogadas contra a plateia. Assim, era um espetáculo, era uma coisa assim muito tipo de musical mesmo, né? E para ter uma ideia da grandeza desse projeto, a própria música de encerramento, que é a minha favorita, que é Impossible Soul, ela tem 25 minutos de duração, então ela tem várias camadas instrumentais, tem um monte de coros de vozes, tem vários instrumentistas tocando, até o backing vocal era a St. Vincent, que era amigona, eles são amigos até hoje, e ela fazia backing vocal pra ele ali. Ela, inclusive, começa a carreira tocando como musicista de apoio da banda dele, depois ela se lança em carreira solo. E passado o lançamento do trabalho, que contou com uma extensa turnê de mais de 3 anos, o Stevens manteve um tom grandioso da própria obra e decidiu ainda em meados de 2012 reunir sua habitual série de EPs natalinos de uma extensa coletânea que foi batizada de Silver Gold Songs for Christmas Volume 6-10, que saiu em 2012. Então o Sufjan tinha uma característica de todo Natal, ele lançar um EP natalino, ele já vinha fazendo isso desde os anos 2000, e aí ele lança ali no começo da década de 2010, mais uma nova série dessa coletânea que reúne várias canções natalinas. E tudo parecia muito grandioso, colorido, épico e festivo, até que em meados de 2012, o Sufjan foi surpreendido com a notícia do falecimento da própria mãe, a Carrie. E se a morte de uma figura materna pode causar impacto em qualquer indivíduo, para o Sufjan essa partida veio misturada com uma série de outros fatores e sentimentos, porque a relação com a mãe dele não era nada positiva, não era nada boa.
Nascido em Detroit, Michigan, ele viveu lá até os 9 anos em uma comunidade espiritual interreligiosa, a qual seus pais pertenciam quando ele nasceu. Os seus pais eram Rashid e a Carrie, e eles se conheceram e casaram em mais de uma década antes, tendo outros 3 filhos antes do nascimento do Sufjan. Porém, logo após o nascimento do músico, eles se separaram, com a mãe do Sufjan o abandonando, e o pai do cantor logo conheceu outra mulher, a Pat, que foi quem realmente criou o garoto. Então, assim, era aquela coisa meio espírito New Wave, década de 70, uma outra realidade. E aí, como eles se separaram, ele meio que acabou cortando laços totalmente com a mãe dele. Então, ele acabou tendo uma relação muito mais de maternidade com essa mulher. E o contato com a mãe foi praticamente inexistente durante grande parte da infância dele, e só foi ter um contato um pouco maior quando outro homem, que é o Lowell Brahms, que foi acabou se relacionando com a mãe dele, e ele meio que estimulava que a mãe do Sufjan voltasse a ter relações com os filhos, assim. Vale lembrar, ela tinha uma série de problemas relacionados à depressão, consumo de drogas, ela era alcoólatra, então ela já vivia numa situação de isolamento emocional muito grande. Com essa separação, ela se isola ainda mais, mas quando ela conhece o Lowell traz um pouco de luz, de esperança para a vida dela, e ele meio que estimula essa relação, ela reatar esses laços emocionais aí com os filhos. Por sinal, o Lowell tinha um carinho especial pelo Sufjan. O Sufjan é o mais novo, então ele conheceu ele muito jovenzinho ali. E como na casa do Sufjan não existia nada relacionado a TV, rádio, toca-disco, por conta dessa questão religiosa deles, era uma coisa meio de meditação, era uma coisa muito isolada, eles viviam muito em comunidade ali. Quando o Sufjan Stevens visitava, ele não chamava Stevens nessa época, o Sufjan, ele visitava a mãe e o Lowell se encarregava de apresentar várias coisas musicais para ele. Então ele apresentou Leonard Cohen, Frank Zappa, Nick Drake, The Wipers, Mike Oldfield. O Lowell, por sinal, ele era apaixonado por New Age, música instrumental, coisas contemplativas psicodélicas dos anos 60 e 70. Anos mais tarde, o primeiro disco do Lowell vai ser em parceria com o Sufjan, e é um disco de New Age, então assim, eles têm um carinho um pelo outro muito grande, uma coisa assim meio absurda, de uma relação muito de pai para filho mesmo. Ele criou o Sufjan como se fosse um filho. Tanto que, anos mais tarde, o Lowell se separa da Carrie, mas ele continua mantendo contato com o Sufjan. Inclusive, no ensino médio, quando o Sufjan monta uma banda, o Lowell vai estar na plateia na primeira apresentação ao vivo da banda, coisa que nem o pai nem a mãe estavam, mas ele estava lá. E ele continua trocando música, mandando fita cassete, mantendo um contato muito grande com ele. E aí, aqui ao longo desse programa todo, eu peguei vários trechos de uma entrevista que o Sufjan deu em 2015 pro The Guardian, na época que ele lançou esse disco pro Dave Eggers. E aí abre aspas aqui o que ele falou. Havia tão pouca consistência em nossa criação, nenhuma lealdade à árvore genealógica ou sangue, mas o Lowell estava lá, disse ele em entrevista ao Guardian. E aí depois que eles se separaram em 1984, a Carrie e o Lowell, né? Então eles continuaram mantendo esse contato, e quase 2 décadas depois, o Sufjan e o Lowell, eles formam uma pequena gravadora, que é o Asmeret Kitty, que é justamente o selo pelo qual o Stevens vem lançando todos os trabalhos dele desde o final da década de 90 para cá, e o Lowell sempre tinha esse papel meio de incentivar ele criativamente, e sendo mais crítico também, de falar, olha, siga por esse caminho, não faça isso, tem essa postura em cima do palco. Então ele meio que ajuda a moldar essa persona do Sufjan Stevens. Bom, dado esse contexto histórico todo, com a morte da Carrie, o Stevens, que já vinha trabalhando sem parar, ele aumentou ainda mais o fluxo de trabalho dele. Ele colaborou em um álbum de hip hop com Serengeti, ele trabalhou em um balé, ele estava tentando se distrair para se manter ocupado. Abre aspas, eu estava tentando manipular meu humor, eu estava trabalhando no oposto do meu verdadeiro envelope interior. Eu não era capaz de admitir o quão profundamente fui afetado pela morte dela. Eventualmente, ele começou a escrever algumas canções inspiradas pela morte da mãe ali. O Stevens, ele sempre teve essa narrativa
que às vezes é quase documental, ele cria um personagem, ele se aprofunda na história desse personagem e vai brincando com a poética disso. Então ele começa a mergulhar nesse universo, nessa relação que ele tem com a mãe dele. E aí abre aspas aqui. Eu estava gravando músicas como um meio de luto, de dar sentido a isso. Mas a escrita e a gravação não foram o bálsamo que eu esperava. Eu caí cada vez mais fundo na dúvida e na miséria. Foi um ano de verdadeira escuridão. No passado, meu trabalho tinha uma reciprocidade real dos recursos. Eu colocava algo e tirava algo disso. Mas não dessa vez. E aí, ao final desse processo todo, ele tinha um material extenso, ele tinha praticamente 30 demos ali. Ele mesmo descreve esse material todo como uma bagunça, não tinha objetividade nenhuma. E aí ele pega esse material e ele entrega para um amigo dele, que é o Thomas Bartlett, ou como é mais conhecido, que é o Doverman, que é um cara que já circulou por boa parte da cena independente norte-americana. Ele trabalhou com muita gente, tanto na parte de engenharia de som, como produção, com a parte de mixagem, e ele meio que começa a reorganizar essas canções, muito influenciado pelo processo de luto que ele vinha vendo naquele momento também. Ele tinha perdido o irmão dele, que foi vítima de um câncer, então meio que ele usa dessa relação da morte com o irmão, da morte da mãe do Stevens, para meio que organizar esse repertório. E aí abre aspas aqui para o que o Sufjan falou. O Thomas pegou todos esses esboços e deu sentido a tudo. Ele me chamou para falar besteira e aí ele disse: essas são as suas músicas, esse é o seu disco. Ele foi implacável. Então assim, o Sufjan Stevens entregou 30 demos para ele, e aí ele meio que fez esse papel de curadoria, de pegar e organizar o que ia, o que não ia entrar. Ia sendo um material bem extenso, a gente vai falar mais daqui a pouco o quanto isso foi rendendo outros subprodutos dentro dessa obra. E aí ele fecha nesse universo de 11 canções, 42 minutos, e um dos textos, uma das poéticas e um dos repertórios mais dolorosíssimos da história da música recente. E eu quero perguntar para você, Luiz, dessas 11 canções do disco, quais são as que mais mexem com você? Cara, eu falei agora há pouco que eu considero o álbum inteiro. Brincadeira. Eu acho... É difícil escolher o filho favorito, né? Quando você também é pai. Mas eu gosto muito de 4th of July. Eu acho que talvez seja a memória reminiscente mais antiga que eu tenha desse álbum. Principalmente a parte do We're All Gonna Die, ele repetindo isso no final várias vezes. É uma martelada. Principalmente pra quem foi um adolescente niilista, fez muita diferença essa música. Mas o Should Have Known Better, eu gosto muito dessa música. The Only Thing é pesadíssima, mas é uma das talvez mais bonitas desse álbum também. E eu gosto muito de John My Beloved. Eu gosto muito de John My Beloved porque é a música que ele fica falando de fósseis sem parar. E eu sempre penso nisso quando eu escuto essa música. Ele não para de falar de fósseis e eu fico pensando no simbolismo do fóssil pra ela. Mas é isso. É um álbum perfeitinho, redondinho. São 42 minutos que parece que um trator passa em cima de você. E o que eu gosto muito nele, já falando do álbum como um todo, antes da gente ir pra música, eu gosto muito de como ele fala sobre luto dentro do álbum. E eu gosto muito como ele quebra também algumas das expectativas que você poderia ter ouvindo essa história inteira e o que esperaria-se de um álbum sobre essa história. Eu acho que logo na música de abertura ele já dá uma quebrada na ideia que você teria pra percepção dele com a própria mãe. Mas eu gosto que ele é um álbum sobre perguntas. Ele é um álbum que ele está se perguntando o tempo todo sobre muitas coisas, sobre a mãe, sobre ele mesmo, sobre um relacionamento que ele que não tá tão bom, sobre questões filosóficas. Ele faz perguntas pra Deus, ele faz pergunta pra figuras gregas, ele pergunta coisas pra si mesmo, ele pergunta coisas pra você. E eu acho, pra mim, essa é muito a chave do álbum, sobre como talvez ele ofereça um dos retratos mais interessantes na música sobre uma crise existencial. Porque quando essa tristeza absoluta, ela sempre vem acompanhada de muitas perguntas, né? E eu gosto como ele consegue transmitir esse mar de dúvidas, mesmo que ele não ofereça a resposta para elas, mas ele consegue te fazer ficar pensando nisso e correlacionar também com algumas dúvidas que talvez você tenha tido, ou você tenha, ou você ainda vai ter no futuro. E é por isso que ele é um álbum tão atemporal, né? Ele tá fazendo 10 anos. Sim. E toda vez que eu escuto ele, em fases diferentes da vida,
já foram 10 anos da minha vida escutando esse álbum, ele sempre conversa num ponto um pouco diferente, assim, e essa é a beleza do trabalho dele aqui, especificamente. Eu acho que a coisa mais fascinante do disco, pra mim, eu tenho o vinil dele e é a imagem de capa, porque ele começa pela capa. E é uma imagem da Carrie e do Low, toda desbotada, já com rachaduras e toda trincadinha. E quando eu pego a poética desse disco e ela vai mudando muito, isso que você falou, ela tem várias fases ali da vida dele que vão voltando ao longo desse disco, mas a imagem que eu tenho desse disco o tempo todo é do Sufjan criança, resgatando as memórias dele desse momento que ele passava as férias na casa com a mãe e com o Lowell. E o texto, a quantidade a insegurança que ele traz nesse texto dele o tempo todo. Ele é muito criança. Vários momentos do disco, eu imagino ele se questionando, refletindo quanto uma criança, quanto um adolescente, porque essas férias que ele passava na casa da mãe foram acontecendo ao longo de vários verões, então várias canções meio que pegam fragmentos de texto, de imagens, de momentos que eles viveram ali, até quando ele chega ali no Should Have Known Better, ele fala My brother had a daughter, então tipo, já tem uma passagem de tempo ali, as coisas vão meio que crescendo, mas o tempo todo eu visualizo muito o Sufjan Stevens criança, nesse disco todo, assim. E ele resgata essas coisas, dessas memórias da infância e das inseguranças e o fato de que ele amava muito a mãe dele e ele queria muito ser acolhido pela mãe dele, e eu sinto o tempo todo que ele nunca se sentiu completo com isso, sabe? E eu acho que é muito dele tentando se entender nesse processo todo. Eu vejo o fato dele trazer o Lowell junto disso, assim, o quanto o Lowell é mais pai dele do que o próprio pai dele, sabe? E eu vejo esses contrapontos muito de a mãe sendo essa figura que ele queria ter total conhecimento, total acesso, total reciprocidade, e ela sempre meio que uma figura distante, e o Low, que é esse cara que não tinha nada a ver com essa história, meio que próximo dele, sabe? Eu acho isso muito doloroso pra construção de uma criança, essa sensação de abandono. Eu tava lendo muitas entrevistas dele pra fazer essa pauta, e ele fala assim que a vida dele naquele núcleo religioso familiar que ele tinha, era uma coisa muito solta, assim, eles não tinham muito afeto, eles eram meio que independentes, e eu sinto muito que ele é uma criança que queria muito um colinho, que ele queria muito um abraço, assim, e até pegando os trabalhos mais recentes dele, o último foi o Yavelin, que é um disco que ele reflete sobre a morte do parceiro dele, né, sobre o marido dele. Durante anos existia muito essa dúvida sobre a obra do Sufjan Stevens, se ele era um homem homossexual ou não, e recentemente, com a morte do parceiro dele, foi a primeira vez que ele de fato falou sobre a sexualidade dele. E eu vejo muito desse menino com o rostinho pidão, querendo muito afeto, querendo ser abraçado. E aí eu acho que isso torna esse disco ainda mais devastador, assim, porque no fim das contas a mãe dele morre, e eu sinto que ele não conseguiu esse afeto que ele buscou a vida inteira, sabe? E ele torna isso explícito em vários momentos. E aí ele recorre a um tema que eu acho que é muito constante dentro desse disco todo. E eu sei que você fez suas anotações aí, que é a questão da religião. Até tinha uma página no Facebook que há um tempo atrás que era Is this homosexual or Catholic, sabe? Era uma brincadeira assim nessa questão. E ele traz muito dessas questões dele tentar encontrar, talvez na religião, uma resposta para aquilo que ele não encontrava junto com a mãe, e ao mesmo tempo que ele buscava essas respostas na religião, ele era castrado das emoções dele por conta da sexualidade. É muito complexo, é muito profundo, é muito doloroso, assim. Se for pegar as canções que eu mais gosto, eu acho que Death with Dignity é uma paulada, assim, ela ambienta muito você no disco, ela te prepara pro que é o disco, ela começa com aquele violãozinho muito minimalista logo de cara, e aí a letra vai ficando cada vez mais carregada, e ela dá a tônica do disco todo, assim. E aí a gente segue numa sequência de canções devastadoras, assim, uma mais dolorosa do que a outra. Tem seus momentos de libertação ali, eu acho que a própria faixa título tem um sentimento de nostalgia muito gostoso, mas o saldo final, assim, quando você para pra olhar com essa lógica de uma criança, ele tá resgatando a criança interior dele, é muito doloroso pra mim esse disco todo, assim, absurdo.
Ele é o viado mais triste que já viveu, sabe? Muito. E olha que a história tá repleta de viados tristes, mas esse é o mais é o que mais tem, né? Mas você fala do Lowell, eu sempre pensei no Lowell, no título, como um contraponto pra Mãe também, sabe? Porque ele, como você fala, ele é um álbum de altos e baixos, mais baixos do que altos, mas ele joga uma luz de pequenas esperanças dentro do álbum pra ele mesmo, né? E eu gosto muito disso, porque eu acho que ele balanceia muito os sentimentos, assim. Tem sentimentos muito terríveis, tem sentimentos muito tristes, muito melancólicos, muito autodepreciativos em algumas faixas também. Mas ele sempre traz alguns contrapontos, algumas coisas que mostram do porquê que essa vida ainda valeria a pena, né? Você falou da faixa do Should Have Known Better, né? Que ele fala da sobrinha dele. E eu gosto muito, talvez seja o momento de maior luz dentro do álbum, porque está na letra, né? Ele fala, meu irmão teve uma filha e ela traz luz pro mundo. E ele vai repetindo no final, iluminação, illumination. E eu gosto muito como ele tem esses pequenos momentos, assim, em que ele oferece um contraponto pra toda a escuridão que ele tá apresentando ao longo do álbum. E eu gosto também disso, de ser uma biografia. Ele é a biografia oficial do Sufjan Stevens. É esse álbum. Tem uma coisa que eu acho que eu gosto muito também desse disco. Você falou dessa coisa dos altos e baixos, mais baixos do que altos. Mas o quanto ele consegue ser um disco altamente doloroso, altamente expositivo e visceral. Mas ele não ele não é dramático, sabe? Porque normalmente a gente tende pra uma coisa assim, sei lá, aqueles cantores folk dos anos 60 e 70 que vão fazer um dramalhão ali, uma coisa muito teatral. E ele canta com a voz mais macia do mundo o tempo todo. E você vai nessa coisa... A base do disco é totalmente nevoada. É quase como você relembra um sentimento de memória, sabe? Que você não tem a visão do todo. Ela é toda meio borrada, tudo uma coisa meio leve, assim. Eu acho que é o que contribui para que as pessoas não cometam suicídio ao final desse disco, assim. É esse sentimento de leveza que ele traz. Ele soa como uma confissão, né? Sim. Parece que ele tá te Nossa, eu perdi a palavra. Parece que ele tá confessando algo muito pessoal pra você e ele tá sussurrando porque ele não quer que ninguém mais escute. Sim. E eu gosto muito disso no trabalho dele, no geral, assim. Eu gosto muito de como ele canta, como é uma voz muito doce. E sempre tem esse tom de sussurro, assim. Parece que ele tá sussurrando algo no seu ouvido que não era pra você estar ouvindo, mas ele tá falando pra você. E é muito forte também por causa disso, né? Nossa, total. Perfeito. Bom, assim que foi lançado, o Carry On Low foi fortemente abraçado pelo público e pela imprensa especializada. O Andrew Hanna, do The 405, disse que, abre aspas, Carry On Low é apenas o mais recente de uma longa linha de conquistas incontestáveis do músico. Já em sua crítica para Pitchfork, o Brandon Stoltz disse, abre aspas, o novo álbum de Sufjan Stevens, Carry On Low, é o seu melhor. O Stephen Carlick, do Exclaim, chamou o disco de um retorno silenciosamente triunfante de Stevens, anunciado não por fogos de artifício, mas por uma série de pequenos e elegantes momentos que alcançam o coração. Eu acho bem isso mesmo. O álbum, obviamente, figurou ali em diferentes listas de melhores do ano em 2015, e ele normalmente disputou ali o primeiro lugar em grande parte com o Kendrick Lamar. Então, foi os dois discos que ficaram no topo das listas de 2015. Eu e a Isa já gravamos um programa de 2015 que é o do Tame Impala, e a gente falou que é um ano muito intenso para música internacional. É o ano que a gente tem Grimes, tem JMXX, tem Kamasi Washington, Courtney Barnett, Vince Staples, e o Sufjan vem com esse disco que é o mais reducionista do que a gente tem ali e muito expositivo. Eu tenho um parênteses. Eu não lembrava que esse ano é o ano do Vunicro da Bjork também, que é outro álbum... Sim, que é outra pedrada, outra facada. É outro álbum, chorei no banho escutando, sim, sabe? E mais doloroso do que esses dois, só Carly Rae Jepsen com Emotion. Olha aí. Bom, comercialmente, o Carry On Low alcançou a 10ª posição na Billboard 200 dos Estados Unidos, ou seja, ele vendeu muito disco, sendo que é um disco totalmente independente, lançado pelo selo dele, comandado ali pelo Low em parceria com ele.
Estima-se que somente no ano em que foi lançado, o álbum vendeu mais de 100 mil cópias nos Estados Unidos, com quase metade de discos sendo vendas em vinil, ou seja, eleva ainda mais o dinheiro. Então, o sofrimento traz retornos financeiros aí pro nosso moço Sufjan. E foi tudo lançado e custeado pelo próprio músico. O disco ainda teve alguns desdobramentos, como a gente falou no começo do programa. Ele gravou mais de 30 demos e falou pro Doveman: monta aí pra mim o que você quer montar. O primeiro desdobramento foi o Karen Low Live, que foi lançado em 28 de abril de 2017 pelo Asthmatic Kitty. Ele foi gravado ao vivo no North Charleston Performing Arts Center, em Carolina do Sul, e em 9 de novembro durante a turnê do Karen Low Tour. A apresentação foi filmada e foi produzida pela We Are Films e apresenta muitas novas interpretações, retrabalhos e expansões de músicas do Karen Low. Algumas das músicas do disco, como eu falei, elas têm esse caráter mais ambiental. Então, ao vivo, nos palcos, uma música que tinha, sei lá, 2 minutos, se transformava em 5, 10, ele brincava muito com essas ambientações, essa sonoridade enevoada em cima do palco. O filme completo do concerto foi disponibilizado para transmissão gratuita no Vimeo e no YouTube. E entre as canções que integram o disco tem uma versão muito inusitada pro hoje canceladíssimo Drake, mas que na época tocava muito, que era Hotline Bling, e o Sufjan faz uma versão muito inusitada ao vivo e funciona dentro da atmosfera do disco de uma maneira inexplicável, assim. Já o segundo desdobramento foi o The Greatest Gift, que foi uma mixtape que ele lança em novembro de 2017 e que consiste em sobras de estúdio, remixes e faixas inéditas do lançamento do Karen Low, incluindo 2 excelentes remixes do Relado Negro. Mais do que isso, o Karen Low reapresentou o trabalho do Stevens para toda uma nova geração de ouvintes aí. A própria presença dele na trilha sonora do Call Me By Your Name, do Luca Guadagnino, vem diretamente disso, né? Se você pegar Mystery of Love e Visions of Gideon, que são as canções mais tocadas da trilha, e são até hoje as músicas mais tocadas da própria carreira do Sufjan Stevens. Se você abrir o Spotify, elas vão estar lá no topinho das mais executadas. Elas meio que partilham dessa estética, assim. Eu acho muito curioso como ele traz esses... E é curioso porque o Call Me By Your Name se passa no começo dos anos 80, né? Ele tem meio que 85, eu acho. É isso, não é? É. Eu acho que funciona, que acaba meio que criando esse paralelo da vida dele com a história da narrativa do filme ali, e tem meio que essa extensão musical sonora aí. E se o Oscar fosse uma premiação justa e séria, Sufjan Stevens teria um Oscar de canção original, porque aquele ano que ganhou foi Coco. Aquele ano que ganhou foi Coco, a música do Coco da Disney. Ai, mas eu gosto. Ai, mas você acha melhor do que Mystery of Love? Ah, é que eu choro com Coco, lembra da minha avó. Ah, eu vou te validar. Eu vou te validar nesse podcast, porque foi pra outros temas pesados. Eu acho que ainda mais dentro desse episódio de tanta morte, tristeza, tá, ok. Estamos validando o filme Coco. Foi lindinho ver ele tocando, tava ele com o terninho rosa dele. A St. Vincent toca com ele? A St. Vincent tava, ela verdade, tava junto. Olha foi aí. linda essa apresentação. Tinha umas colunas no fundo. Foi maravilhoso. Ah, é muito bom. Ô Luiz, pra encerrar, eu queria que você comentasse aí qual que é o impacto do Karen Low como obra pro mundo da música de maneira geral, mas principalmente o que esse disco representa pra você. Ai, que pergunta, menino. Eu não pensei tanto nessa. É isso que eu falei pra ti antes sobre fases da vida e tal. Eu lembro... eu não lembro... Como eu falei, eu não lembro exatamente a primeira vez que eu vi. Eu me lembro de escutar bastante ele. Eu me lembro de escutar bastante 4th of July e Should Have Known Better logo que o álbum saiu. Foram singles, não foram? Acho que talvez tenha sido nesse momento... 3 singles antes do disco, assim. Acho que foi nesse momento talvez que eu deva ter entrado em contato. Depois comecei a obcecar em cima da carreira dele. E daí eu acho que inicialmente o que me pegava muito no álbum era esse niilismo que eu acho que é muito fácil de você pegar nele, mas eu acho que não é um álbum niilista de forma alguma. Eu acho que ele é muito, muito mais romântico do que isso, na verdade. Eu falei ali que eu gosto muito de como ele abre a primeira música, o Death of Dignity, que ele fala espírito do meu silêncio, eu posso ouvi-lo, mas eu tenho medo de estar perto de você. Ai, maravilhoso.
E no quinto verso, quando ele vai fechar, acho que a música, ele fala: eu te perdoo, mãe, eu posso te ouvir, eu desejo estar perto de você, mas todas as estradas levam pro fim. E daí ele termina com ele termina com vamos todos morrer. Mas eu gosto como ele transita entre outros lugares dentro do álbum. E então no começo tinha muito isso, essa sensação é o meu álbum triste, é o álbum que eu vou ouvir, e como você falou, ele exagera os sentimentos, mas ele não abusa dos sentimentos também, né? E eu passei por um luto alguns anos atrás, muito forte, durante a pandemia. Todo mundo passou por um luto na pandemia. E esse álbum, junto com o Punisher, da Phoebe Bridgers, foram 2 álbuns que me pegaram muito naquele ano, né? Porque o Punisher, ele estava no momento e ele terminava falando que o fim... o fim chegou, né? Gritando ainda. E foram 2 álbuns que eu visitei bastante durante a pandemia, porque eu tava muito triste, e quando você tá muito triste, você tá passando por um luto, você força um pouco esse sentimento, né? Quem passou por um luto muito pesado sabe que você acaba estimulando esse luto e você quer continuar triste. E eu escutava muito esse álbum, só que ele foi muito... Foi quando eu comecei a perceber que ele oferecia esperança. E é pesado falar isso, mas é que antes eu acho que eu nunca tinha encarado ele por completo, né? Ele sempre foi, o álbum de música melancólica que eu gosto de ouvir. Ele tem umas pedradas no meio dele, umas frases que sempre me impactam, estão há 10 anos me impactando. Mas naquele momento, quando eu realmente estava passando por um luto e eu entendi a complexidade, pela primeira vez, a complexidade de alguns sentimentos que ele bota ali, e que eu nunca tinha entendido antes, porque eu nunca tinha passado por aquilo, eu percebi como ele é um álbum que te oferece uma mão, né? Do outro lado, em alguns momentos, e isso ressaltou muito pra mim naquele momento. E é um álbum que eu acabei não revisitando tanto depois disso, porque ele acaba me lembrando dessa fase. Mas ouvindo ele agora pro podcast, acho que eu comprei o vinil dele logo depois disso também. Eu gosto de escutar ele na vitrola, mas eu nunca escuto tanto prestando atenção. Inclusive ele é grosso, né? Ele não é o disco mais... Ele é o 180. Ele é pesadinho. É pesado, é bonito. Eu acho que é o mais pesadinho que eu tenho. Toda vez que eu pego ele pra botar na vitrola, eu penso, nossa, que disco pesado. É o peso da dor, é o trauma emocional. Esse álbum é pesado, né? Sabe? Ouvindo agora ele, eu consegui... Ouvindo ele prestando atenção, né? Tipo, ouvindo com calma, lendo as letras e acompanhando ele junto pra gravação do programa. Foi a primeira vez também, desde daquela época da pandemia, que eu consegui pensar nele por completo. Eu acho que o legado dele é muito esse, assim. Ele transita por vários lugares, ele te oferece um momento de melancolia, ele te oferece um afago, ele te oferece crises existenciais, ele te contempla com pensamentos suicidas, mas ele fala, às vezes não vale a pena, sabe? Às vezes tem coisas melhores aí. E eu acho muito bonito ele por completo por causa disso. E eu gosto muito também do álbum irmão dele, que é o... Como é que você chamou o álbum? Eu chamo de Javelin. É Javelin e Evelyn. É Javelin, né? Eu chamo de Javelin. Que é outro que eu escutei muito quando saiu também. Nossa, 2023, né? Nossa, esse eu fiquei surpreso dele não sair nos meus mais ouvidos do ano, porque no momento que ele saiu, eu escutava este álbum todo dia, o tempo todo, até o fim do ano, eu só escutava esse álbum. E daí eu parei de visitar ele também, porque eu percebi que ele começava a me deixar triste demais. Nossa, daí, quando eu li aquele texto que ele fez no Instagram falando do ex-marido dele, assim, eu falei, meu Deus, É a coisa mais devastadora que já aconteceu comigo. E não aconteceu comigo, sabe? E nessa época ainda como ele é a gay mais triste do mundo, nessa época ele é muito teve aquela síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença degenerativa que prejudica os seus nervos. Ele passou um tempo no hospital. Tanto que ele nem fez turnê de divulgação disso. Ele não conseguia andar. Ele sentia dor, tava travado no hospital. Como é que tá isso, sabe? Inclusive, agora ele passou pelo tratamento e ele conseguiu se recuperar. Ele tá que bom. Vivo. Ele merece ser feliz, sabe? Se tem alguém que merece, é ele, assim. São álbuns que, esses 2 especificamente, são os meus favoritos dele. Eu gosto de todos, eu acho que eu gosto da discografia inteira dele, mas são os que mais me tocam exatamente por conversar com momentos muito difíceis da minha vida. E
É estranho eu falar, ai, como eu te toca, qual que é o legado do álbum? É meio que esse, sabe? É o álbum que eu gosto de escutar quando eu tô triste. E eu quero pensar em coisas, mas ao mesmo tempo eu gosto desses todas as contradições e contrapontos que a gente foi falando aqui. Eu acho ele muito, muito, muito bonito. Eu gosto muito. Ai, a gente não pulou tanto pra música, mas eu tava olhando aqui as minhas anotações. E eu gosto muito de All of Me, Once All of You também, que ele começa falando, a gente vai terminar isso ou a gente vai celebrar, sabe? Should we beat it or we celebrate it? A gente falou ele teve 3 singles. A primeira música foi No Shade, The Shadow of the Cross, que é a música mais cristã do disco, inclusive. É muito crente Depois essa música. Depois ele lança Should Have No Better, que aí foi a que me arrebatou. E aí ele lança Carry Low poucos dias antes do lançamento do disco. O disco sai em 31 de março de 2015. Nós estamos gravando em março, inclusive, aqui. Pois é, né? E aí ele lança poucos dias antes a faixa título do álbum, hein? E é nessa também, no Shade in the Shadow of the Cross, que tem o meu jogo de palavras favorito desse álbum, que ele fala Drag me to hell in the Valley of Deus. Deus é um local específico lá do Oregon, eu tava procurando, mas Valley of the Dolls é um jogo de palavras com... É um jogo de palavra com Valley of the Dolls, que é aquele filme dos anos 60, que é considerado um dos piores filmes já feitos, mas eu sou apaixonado. E é um filme sobre vício em drogas, então tem um pouco de abuso químico e de remédios nesse filme, é uma piadinha. Que sempre me pega quando eu escuto esse álbum, eu falo, nossa, Valley of the Dolls. Né? Não sabia. Nossa, é maravilhoso. Você precisa ver esse filme, ele é muito camp. Tipo, ele não é objetivamente bom, mas ele é camp. Entendi. E ele é gay culture bastante, assim. Cara, esse disco... Eu sou ateu, então, pra mim, a coisa mais valiosa que existe na minha vida é a minha vida, assim. Tipo, eu sei que quando acabou aqui, acabou, desligou a luz, não vai ter mais nada. E quando ele canta We All Gonna Die, pra mim, isso dá uma valorização ainda maior pra vida, sabe? E aí, dentro desse universo todo que ele cria, é um disco muito doloroso, é um disco muito sofrido. A nossa gay sofre ali, o pão que o diabo amassou, ela come... Mas, ao mesmo tempo, ele vai se apegando nesses momentos de esperança, na relação com o Lowell, na relação com a própria mãe, nos poucos momentos de carinho, de afeto, na resolução que ele tem ali dentro. O Javelin depois é o disco ainda mais doloroso, junto, é um combo dor, assim. Eu fico imaginando o dia que morreu o Lowell, o disco que vai vir disso vai ser assim, coisa... é a trilogia da morte, da destruição. Eu ia falar... Meu Deus, Lowell, viva intensamente, aproveite. Mas, cara, esse disco me faz... amar, é clichê, mas me faz amar a arte, assim, porque ele é um disco que ele levou, sei lá, quase 30 anos pra ser feito, porque ele precisou passar por toda... Na verdade, mais, eu acho que ele já tinha quase 40 na época que ele fez esse disco. Ele precisou sofrer a vida dele na infância religiosa, precisou se distanciar da mãe, precisou ter esses momentos breves de alegria, precisou perder a mãe pra montar tudo isso numa colcha, assim, de retalhos emocionais absurda, é muito complexo. Eu sinto que esse disco, ele é o mais simples e ao mesmo tempo mais complexo da discografia do Sufjan. Porque você pega o Illinois, é uma coisa teatral, assim, tanto que ele virou um musical há uns 2, 3 anos, premiadíssimo na Broadway. E aí, assim, a gente vai pra esse... E ele veio do Age of Eds, que é uma coisa, assim, super grandiosa. E aí ele vem com esse disco que é basicamente ele, um violão e um sintetizador. E ele consegue ser ainda mais profundo do que qualquer outro disco dele, assim. Então, eu acho que é um disco que manifesta um estado de arte de um jeito, assim, muito único. Ele parece que é um disco que foi lançado em 1970, mas ele poderia ser lançado no começo dos anos 90 por algum artista indie gravado numa fita cassete. E ele chega em 2015, e aí ele chega agora em 2025 pra gente, e ele parece que é muito atual, atemporal, é uma coisa assim... Sei lá, tem tanta coisa, a gente tá conversando sobre ele há quase 1 hora aqui, e eu sinto que a gente poderia passar horas conversando sobre ele, porque ele tem uma coisa infinita, ele tem um sentimento muito grande escondido dentro dele, e que eu acho que afeta cada pessoa de um jeito muito único. Afetou você no seu momento de dor durante a pandemia, eu sinto que lá em 2015 ele me afetou de um jeito muito específico, hoje ele me afeta de outro, é uma obra viva, assim, eu acho muito fascinante o que o Sufjan fazendo desse disco. Ele tem uma vibe de Elliott Smith muito grande. Muito. Você falou dos anos 90. Ele me lembra muito algo que o Elliott Smith faria. E é isso, se você falasse pra mim que ele foi lançado semana passada... Mas por esse Johnny Mitchell, poderia ser Leonard Cohen, poderia ser qualquer outro, assim, sabe?
Aham. E eu gosto também que ele é muito um álbum sobre memória, né? Ele é um álbum sobre essa coisa de preservar a memória. Ele tá preservando a memória da mãe dele. Eu gosto quando ele passeia pelas memórias. E é principalmente quando ele fala da carta, que ele fica repetindo que ele devia ter mandado uma carta. Eu acho que tem muito dessa coisa também do... Você fala sobre essa coisa da valorização da vida, mas tem muito essa coisa também da valorização de relações que a gente tem, né? Tipo, é muito... eu sei que é meio poliana demais falar isso, mas essa coisa de, tipo, nunca vai dormir brigado com as pessoas porque você não sabe quando é a última vez que você vai falar com elas ou ter um arrependimento muito longo, assim. Mas é algo que sempre me chama a atenção também, dessa coisa do... Pô, eu devia ter mandado uma carta, sabe? Esse ano mesmo, a gente tá no ano do Bad Bunny lançando o The Beat Tirar Mais Fotos e todo mundo resgatando memória, sabe? Eu acho que essa coisa da preservação da memória é a chave. Começa pela capa, a capa da fotografia desbotada, vai pros versos, vai pra tudo, assim. Ai, que disco lindo, assim. Ai, maravilhoso. E é isso, a lição é essa. Dê um abraço na sua mãe, bata fotos e faça fotodumps, eu vou curtir todos. A não ser que ela seja uma filha da puta, porque se ela for uma mãe tóxica, narcisista, pra às vezes você precisa cortar a sua mãe da sua vida, acontece, sabe? Ou às vezes você precisa encontrar um Lowell na sua vida, alguém que não seja de fato uma família de sangue, mas que seja mais família do que qualquer outro membro da sua família, de fato, sabe? E do mesmo jeito em que Sufjan Stevens termina esse álbum pedindo alguém que ame ele incondicionalmente, existe alguém que te ama incondicionalmente aí no mundo também. Então preste atenção nessa pessoa. É isso. Nossa, né? Mensagens positivas. A gente vai sair os dois daqui, vamos pra terapia agora. Eu percebi que tava pesando o clima, sabe? Mas não tem como pesar com esse disco, gente. É isso. Ouça Sufjan Stevens, ouça Karen Lowe, chore, se emocione e ame quem merece ser amado. É isso, é a mensagem pra vocês. É isso. É preciso amar as pessoas. Como se não houvesse amanhã. É isso, gente. Obrigado. Eu amei muito. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site musicainstantanea.com.br. Bom, gente, eu sou o Luiz do Esqueletos no Armário, um podcast de horror queer criado por três viadinhos desocupados e mórbidos, porque a gente falava isso no começo do programa, mas eu não sou mais desocupado. Então, só 3 viadinhos mórbidos. É um podcast focado em cinema, no cinema no geral, né? A gente fala mais focado em cinema de horror, por um olhar LGBT. Mas a gente fala muito sobre cinema fantástico e a gente tá levando o podcast para outros lugares também, porque assim, 5 anos de podcast, chega uma hora que os principais filmes de terror interessantes acabaram. E a gente tá, né, espremendo os limões para fazer mais limonadas. Mas tem bastante coisa legal lá, a gente fala de cinema, a gente faz especiais de recomendações, a gente tá com alguns projetos muito bacanas agora pra esse ano. A gente vai fazer, né, já que aproveitando que é um podcast sobre música, a gente vai fazer um episódio revisitando a carreira de atriz da Gaga logo, então acesse lá o Esqueletos no Armário. A gente fez ano passado da Madonna, então sentimos que era apropriado falar da carreira de atriz da Gaga. Então, é isso. Vai ouvir Esqueletos no Armário, a gente tá toda quarta-feira no Spotify, esqueletosnoarmário.com é o nosso site, a gente publica artigos, você encontra a gente com @esqueletosgays em qualquer rede social. Procurando o Esqueletos no Armário, você acha a gente no Spotify. A gente tem um spin-off também, que a gente revisita a série Twin Peaks episódio a episódio. A gente tá iniciando agora, a gente tá começando agora o Twin Peaks The Return, a gente lança no Spotify também. Procura Esqueletos em Twin Peaks e você vai encontrar. E também, se você quiser apoiar a gente, com R$5 você tem acesso a esse episódio e muitos outros, você pode conferir no apoia.se/esqueletosgays. E é isso. Muito obrigado. Eu amei participar e um dia a gente combina uma super festa com todos os ouvintes do Esqueletos e todos os ouvintes do Vamos Falar Sobre Música pra gente tocar esse disco na Zig. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Se gostar desse episódio, curte, compartilha com seu amigo triste que gosta de Sufjan Stevens e até a próxima edição. Tchau, tchau!
Esse podcast foi editado por Nick Silva.